Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Pastor Alessandro Calixto falando. Quero fazer aqui um anexo à palestra que eu vou estar ministrando agora, no dia 28/4, na Assembleia de Deus Vitória Total, na Avenida João Paulo, 1996, Barros Filho. A igreja essa pastorada pelo pastor Luiz Fernando, gente boa, juntamente com seus abnegados ali e súditos que servem ao reino de Deus naquele lugar, naquela casa. Eu quero fazer um anexo, já que a minha parte será homilética e hermenêutica, eu quero fazer um anexo à hermenêutica. Eu sou o primeiro palestrante, o segundo palestrante é o pastor José, né, que vai estar conosco ali falando de história da Babilônia e princípios básicos do pregador. E eu vou estar antecedendo a ele com homilética e hermenêutica. Eu quero fazer um apanhado aqui no livro do profeta Ezequiel e também em Isaías 14, ok? Eu vou ler a Bíblia de Estudo, referência Thompson, no capítulo 28 de Ezequiel, que é a profecia contra o rei de Tiro. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus. No orgulho do teu coração tu dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento. No meio dos mares, contudo, tu és homem, e não Deus, embora considere o teu coração como se fora o homem de Deus, como se fora o coração de Deus. É mais sábio do que Daniel? Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Por tua sabedoria, pelo teu poder, o teu entendimento, alcançaste o teu poder, adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, o teu comércio, aumentaste o teu poder, por causa do teu poder, elevaste o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Visto que considera o teu coração como se fora o coração de Deus, eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão a espada, e contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor, e a cova te farão descer, e morrerás da morte dos feridos do meio dos mares. Quero usar o comentário bíblico do Frederic Five Bruce. Deixa eu pegar. Quero usar o comentário bíblico do Frederic Five Bruce. Está aqui, você pode conferir comigo. Comentário bíblico NVI Frederic Five Bruce, que fala acerca desse tal. Como o versículo 1 não precisa de ser comentado, porque é bem claro, o comentário começa a partir do versículo 2. Sou Deus, ou eu sou El, o líder do panteão cananeu. Já começa dizendo qual é a cultura a qual está se tratando ali. Então eu não posso atribuir a profecia ao rei de Tiro e nem a profecia do príncipe de Tiro a Satanás, porque está falando de homem, e o homem não é anjo. Anjo é anjo, homem é homem. No trono de um Deus, no coração dos mares, a ilha de Tiro é aqui retratada de forma singular como local de habitação das deidades. Contraste com o versículo 14. Versículo 3. Mais sábio que Daniel, hebraico, Dan-el. Proverbial em termos de sabedoria e também de justiça, como em Isaías 14, versículo 14 e também versículo 20. A sabedoria celebrada aqui é a sabedoria prática empregada na ostentação de prosperidade comercial sem precedentes, capítulo 4, versículo 4 e 5. No versículo 7, estrangeiro, das mais impiedosas nações, os babilônicos, capítulo de número 30, versículo 11, versículo 10 e 11, capítulo 31, versículo 12. Versículo de número 8, aqui do profeta Ezequiel 28. Cova, hebraico, charrate, e não no bor, como em 26:20, mas significando da mesma forma no lugar da destruição, abaixo da terra, como está no Salmo 16, verso 10. A ilha, fortaleza do rei, vai ser transformada no seu túmulo. Versículo 10. A morte dos incircuncisos, uma morte vergonhosa. Você morrerá como um cachorro, de acordo com a Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH. Os fenícios e os egípcios, capítulo 32, versículo 19, praticavam a circuncisão, mas a incircuncisão deles de certa forma, seria considerada incircuncisão. Ambos cairiam diante de um incircuncisos babilônico.
No segundo oráculo, a queda do rei de Tiro é descrita em termos de expulsão do homem primitivo do paraíso, de acordo com a versão fenícia da história do Éden. Segundo essa versão, o homem primitivo é coroado e adornado e regiamente como o despido Adão, de Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. O verdadeiro protótipo do rei foi Adão, o vice-regente de Deus com o seu domínio sobre o mundo. Na história fenícia, como em sua contraparte hebraica, o pecado fundamental do homem era o orgulho, pelo qual ele foi expulso do Éden pelo querubim que o guardava. Versículo 16, em Gênesis capítulo 3, versículo 24. E consumido pelo fogo. Versículo 18. Um aspecto ausente na narrativa hebraica, esse texto contribui com alguns detalhes para o retrato tradicional da queda de Satanás. Retrato. Há necessidade, então, de ser muito bem explicado com a hermenêutica, a exegese e a homilética, a interpretação de texto correta e a produção textual de maneira coloquial aqui para ser entendido por todo mundo. Não fazer a atribuição direta. É retrato. Retrato. Versículo 12. O modelo da perfeição. Acerca dessa metáfora, em Jeremias capítulo 22, versículo 24, Ageu 2, 23. Você colocou o selo da perfeição, cheio de sabedoria, acerca da sabedoria do primeiro homem. Jó, capítulo 15, Jó 15, versos 7 e 8. Versículo 13. Todas as pedras preciosas, as 9 joias citadas no termo que aparece no peitoral do sumo sacerdote, entre Êxodo capítulo 28, versículo 17 ao versículo 20. A LXX, que é a Bíblia Septuaginta, a lista de que todas as 12 governantes de Tiro, como o homem primitivo, era sacerdote e rei. Versículo 14. Ungido como querubim, guardião. É por isso que ele está dizendo que é ungido, porque era sacerdote, de alguma maneira. Pode ter sido do panteão, da cultura de como se tratava ali, ele falar El, que é um fenício, a cultura de adoração fenícia, né? E assim vai. Então, o Monte Santo de Deus. Os fenícios consideravam o Monte Zafon, do norte da Síria, como a casa dos deuses, como o Olímpio da Grécia. Isaías capítulo 14, versículo 13, você vai conferir isso. No ponto mais elevado do Monte Santo, as pedras fulgurantes, expressão interpretada de diversas maneiras, mas a explicação de David Kinham de quem eram as pedras preciosas, material de decoração do palácio do rei sacerdote. Talvez. É tão razoável quanto qualquer outra, no versículo 16. Por meio do seu amplo comércio, a prosperidade comercial de Tiro induziu a arrogância, que é aqui reproduzida como um pecado do primeiro homem, no versículo 16 ao 18. E combina o aspecto na analogia do paraíso com a situação histórica, no versículo 18. Você profanou os seus santuários, ao consagrar dentro dele tesouros obtidos com violência e injustiça. Versículo 19. Chegou o seu fim terrível. Versículo 26, 21, 27, 36. E cada um dos 3 grupos de oráculo contra Tiro é concluído com esse refrão. Então você vê que a profecia contra Tiro começa já a ser redigida no capítulo 26 do livro do profeta Ezequiel. E ele vem fazendo as aplicações devidamente adequadas para fazer esta aplicação para o entendimento de muitos. Perfeitamente? Então você vê que não há como fazer a atribuição. Eu vou usar esse comentário aqui ainda para Isaías capítulo 14, repetindo, o comentário bíblico NVI, Frederick Five Bruce. E eu quero agora trazer aqui o livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, tá bom? Para a gente poder trazer também o conteúdo deste comentário, tá bom? Que estamos falando aqui de Ezequiel 28 e agora vamos falar de Isaías capítulo 14, para poder deixar claro e determinado que não há a possibilidade de trazer a hermenêutica de exemplificar homem a anjo, como é o anjo caído, e aí apontando aí para Isaías
14 e Ezequiel 28. Não há possibilidade para isso. Dentro de uma palestra de hermenêutica homilética, há necessidade desse esclarecimento e aqui lá vamos nós. Capítulo 14 de Isaías. É importante perceber que esse poema não está em linguagem simples de descrição, em prosa, mas é um escárnio altamente ilustrado, uma paródia do lamento, de forma intensamente sarcástica. O profeta faz de conta que está sentindo tristeza pelo rei morto, que está levando a sério as reivindicações de status divino que foram feitas pelos reis da Síria e da Babilônia. É um sarcasmo do profeta. O profeta faz isso. Javista e eloísta, Moisés, Elias, tá? Então o rei é saudado como estrela da manhã, filho da alvorada, filho da alva. Uma frase que se torna equivalente à deidade adorada pelos cananeus e sem dúvida conhecida de nome pelo povo de Judá. O termo Lúcifer, na versão Almeida, também é uma referência à estrela da manhã. É incompatível com o texto pensar que aqui há uma referência a Satanás. Como diferente do que andam pregando por aí em grandes eventos, e muitas pessoas já andam pregando também, porque assiste a pregação no YouTube e traz aquilo que assistiu sem pesquisar. Por isso eu estou te apresentando da onde está vindo a minha fonte. Comentário Bíblico NVI, Frederic Favre Bruce, especialista, doutor, PhD em Novo Testamento, alemão, tá bom? Então vamos lá. O Monte da Assembleia, do ponto mais elevado do Monte Santo, versículo 13, é uma referência ao equivalente cananeu do Monte Olímpio, na Grécia, e moradia de deuses. Assim o rei é retratado como uma deidade resplendente, mais uma que, como a estrela da manhã, e cada novo dia desaparece. Então você vê comigo que a estrela da manhã, ela desaparece rápido. É a primeira a desaparecer antes do sol começar a brilhar. Quando o sol já está brotando, ela já desaparece. Ou seja, você sabe que em Apocalipse está dando referência que o Senhor é o sol da justiça, né? Lá não haverá noite. Oh, glória. Aleluia. A estrela da manhã desaparece rapidamente. E se tornaria insignificante e é esquecida. Você esquece. Ela cai de ponta cabeça da altura do poder e da aclamação humana até o túmulo. E além dele, se buscarmos um contexto histórico específico para este cântico, este escárnio, a morte de Sargão II, no livro de Sargão II, no ano de 705 a.C., parece particularmente apropriada, pois ele morreu em uma batalha longe da Síria, foi sepultado longe da sua capital. Assim o seu funeral não teve a pompa das cerimônias concedidas até mesmo os reis mais importantes dos seus dias. No versículo 18 e 19 desse mesmo texto. O evento serve para simbolizar uma realidade mais profunda do Sheol, que é o versículo 15, a sepultura, que aqui como em outro texto é o tipo de combinação entre a sepultura em si e a vida após a morte. Confere que especificamente o versículo 9 e 11, o rei morto e humilhado é objeto de admiração, como diz no versículo 16. O ponto destacado é o contraste entre a sua glória passada e a sua humilhação presente, final, entre o aplauso deste mundo e o juízo de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. O profeta ainda destaca mais 2 pontos. Ele chama a atenção para a alegria e a paz que segue a morte do tirano. Até mesmo as florestas do Líbano, no versículo 8, que tantas vezes foi saqueada por sua madeira pelos seus conquistadores assírios, agora estão em paz. Até a natureza aclama pela paz, né? Meu Deus. A esperança dos prisioneiros, versículo 17, exilado, é por implicação associada com esse tema. Essa característica do poema aponta novamente para Sargão, que havia conquistado Samaria em 722 a.C. e se vangloriou do número de exilados deportados de Israel. O segundo ponto dá o tom de que termina o poema, e o tom é que tal tirania inevitavelmente traz desastre no final das contas sobre a própria nação do tirano, no versículo 20 e 21. Tanto a Síria quanto a Babilônia perecem.
assim uma e depois a outra. O poema, então, embora escrito com celebração da morte de um tirano, específico se revela e pode ter sido lido como uma predição da queda de qualquer tirano humano e de seu destino na vida após a morte. Amém, meus irmãos? Então você vê aqui que é saudoso o profeta utilizar de um sarcasmo para falar contra os tiranos, tanto da Síria quanto da Babilônia, pelo que fizeram e como fizeram. Tem uma passagem em Jeremias que diz que Deus mandou a punição para Israel para punir com vara de madeira, e Babilônia parece que puniu com vara de ferro. Isso parece que está subentendido entre os canzis que Jeremias apresenta ao falso profeta Hananias, e Hananias vai lá e quebra o canzil de madeira, e Jeremias fala assim: ó, canzil de madeira tu quebrou, no entanto, canzil de ferro é o que será utilizado. E é bem verdade que o canzil de madeira quebrado é a retruca, né? Quando começam a retrucar aquela mensagem um pouco mais dura, um pouco mais exortativa, um pouco mais de advertência, aquela mensagem de confronto, e começam todos a fazer aquela coisa: isso não é assim, não é bem assim que funciona. Então foi exatamente isso, o falso profeta rebatendo Jeremias, que trouxe um canzil de madeira, e por causa do rebate o canzil se tornou em canzil de ferro. Não é muito diferente do que acontece hoje, né, meus irmãos? É essa a interpretação correta para Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. A Assembleia de Deus, vitória total. Amém.